já estão aqui. Vamos começar com esse pessoal. O pessoal vai entrando. A gente está em 2 plataformas, né? Está no Teams aqui, que é uma plataforma institucional, e também está no canal do YouTube aí da Defensoria, principalmente para o público externo. A gente agradecer inicialmente aí a presença aí do Juliano Campos e da Marina Bernardes aí pela disponibilidade em compartilhar com a gente as suas respectivas experiências aí nos seus órgãos de atuação na temática do tráfico de pessoas. Esse é um evento do grupo, sempre importante falar bem certinho, né, porque a gente se confunde, do Grupo de Assistência e Proteção às Pessoas de Vítimas de Tráfico de Pessoa, da Defensoria Pública da União, que acontece bimestralmente. A gente reúne especialistas e pessoas que trabalham na temática ou que pesquisam a temática para compartilhar, enfim, experiências, vivências ou conhecimento acadêmico sobre o tema, para qualificar interessados ou curiosos, ou até mesmo as pessoas que efetivamente atuam nessa linha de frente por meio da compartilhamento de experiências. O encontro ele é gravado, então se alguém tiver alguma questão que não queira abrir câmera, enfim, tudo certo, né? Ele acaba sendo gravado, enfim, para fins, né, de registro e para guardar, enfim, de conhecimento também transmitido. A gente tem hoje a Marina Bernardes, que é que trabalha na Coordenação Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? E o Juliano Campos de Farias, que é coordenador do Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas do Estado de São Paulo. Fiz essa apresentação bastante breve de vocês, e vocês pediria que, um pouquinho no início da fala, pudessem explicar um pouquinho melhor. Acho que fica mais fácil, vocês sabem o que é mais relevante apresentar na biografia de vocês aí, antes de começar a fala. Desde já renovo os agradecimentos pela participação, saúdo a Juliane, que é a nossa coordenadora do grupo, os demais do GT da DPU, né, os demais público, ao restante do público que já está entrando para nos acompanhar. E é isso. Então já passo a palavra de imediato à Marina, para não tomar muito tempo de vocês. Obrigada, Alexandre. Obrigada primeiramente pelo convite, né? Eu acho que é sempre uma honra poder participar desses encontros, trazendo um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em parceria com diversos órgãos aí da esfera federal, estadual, e a DPU tem sido uma parceira muito importante aqui para o desenvolvimento das nossas ações, dos nossos planos. Então agradeço de pronto, e aí cumprimento a Juliane, a Ana Cláudia, que são as pessoas com quem eu acabo trocando mais, né, nessas conversas e nessas parcerias, mas cumprimento todos os colegas da DPU aqui presentes, e a Juliano também, coordenadora aí do Núcleo de São Paulo, que compõe a nossa rede de núcleos de enfrentamento ao tráfico, que também desempenha um papel fundamental aí na descentralização dessa política pública, que precisa de fato estar no território para que a gente consiga efetivar a proteção e assistência às vítimas, promover essa conscientização que é tão importante e, de fato, enfrentar um crime com todos os seus desafios. Então, para quem não me conhece, rapidamente, eu sou Marina Bernardes de Almeida, estou aqui como coordenadora geral de enfrentamento ao tráfico de pessoas, tendo assumido esse posto em janeiro do ano passado, mas já estava na coordenação, já estou aqui desde 2017, então tenho completando 7 anos agora esse mês, inclusive, foi em outubro que eu entrei. Eu sou servidora aqui do Ministério da Justiça já há mais de 14 anos e me apaixonei por esse tema, por isso que estou aqui a metade do tempo que eu estou no Ministério, e é um tema que desafia a gente diariamente, assim. Eu acho que é por isso que ele mantém essa rede tão coesa, assim, porque realmente é um trabalho que dá muita satisfação e que traz muitos desafios para quem atua com ele.
Então, é isso. Eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu sempre erro nessa hora de botar em modo de apresentação, mas vamos tentar. Vocês estão vendo a minha tela em modo de apresentação? Ou não? Sim. Sim? Ah, ótimo, então. Não tem modo de apresentação. Isso, não? agora sim. Agora tá? Não, agora não. Ai, peraí. Eu nunca sei o que eu faço aqui. Não. Ele tá aparecendo, mas ele não tá no modo de apresentação. Dá para enxergar. Também não... Agora foi? Ainda não. Ah, engraçado, porque eu só coloquei aqui em modo de apresentação. Talvez o modo de compartilhar pelo Teams esteja só para a janela do PowerPoint. E aí, quando compartilha a janela do PowerPoint, compartilha o programa e não a apresentação. Aí seria o caso de compartilhar a tela. Entendi, deixa eu tentar aqui de novo. É a tela que eu tenho que escolher, né? Deixa eu abrir aqui. Aí agora eu vou... Também não, né? Mas dá para visualizar, Marina, tranquilo. Dá? Tá. Eu sempre me enrolo nesse negócio, mas vamos lá. Então, eu vou só dar um zoom aqui para vocês. Bom, então, eu vi o título do painel e tentei preparar uma apresentação bem focada nisso, né, na questão do atendimento às vítimas de tráfico de pessoas, mas a partir da minha perspectiva aqui, que é dessa esfera federal, que de fato não prestam um atendimento direto às vítimas, mas que tem um papel aí de harmonizar os procedimentos, de fornecer os instrumentos necessários para que essa rede atue de forma coesa. Então, antes de entrar efetivamente no atendimento, eu queria trazer um pouquinho da contextualização do tráfico de pessoas no Brasil. Esse tema, ele é regido internacionalmente pelo protocolo o protocolo de Palermo, como a gente conhece, mas o nome oficial dele é Protocolo Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial mulheres e crianças, e ele foi internalizado no nosso ordenamento por meio do decreto 5.017 lá de 2004. Então, esse ano foi, inclusive, um ano muito especial, porque a gente completou 20 anos desses instrumentos, né, que vem norteando aí o nosso trabalho no enfrentamento desse delito, desse crime. E só para colocar ele também numa contextualização maior, esse protocolo, ele é um dos protocolos adicionais da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que é essa convenção guarda-chuva, que tem 3 protocolos, sendo um de tráfico, um de contrabando e um outro que não conversa tanto com a nossa pauta. Mas esses dois são os 2 instrumentos internacionais que basicamente norteiam o nosso trabalho aqui na Coordenação Geral de Enfrentamento ao Tráfico. Trazendo isso para o âmbito doméstico, né, a gente tem, desde 2016, uma lei de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é essa lei 13.344, e ela incluiu no Código Penal a tipificação tal qual a gente usa hoje de tráfico de pessoas aqui no Brasil. Então, se vocês forem olhar, esse é o artigo 149A, ele é um crime, o tráfico de pessoas é um crime que, didaticamente, a gente fala que ele é composto por 3 elementos. Então, a gente tem um elemento ação, um elemento meio e um elemento finalidade, e aqui já começa a complicação, porque se a gente olha para todos os verbos que tem para todos os itens que tem cada um desses elementos, a gente entende que o tráfico de pessoas, ele é um conceito guarda-chuva, e, dada todas essas possibilidades de combinação, ele é um crime super complexo, não só de identificar, mas também de prestar assistência às vítimas, que podem ser
de diferentes perfis e também no âmbito da repressão e responsabilização. Então, ontem, preparando a apresentação, eu fiz um cálculo rápido, assim, né, a gente acaba, quando vê isso, lembra muito daquelas fórmulas de combinação que a gente aprende nas aulas de matemática. E se a gente for olhar isso aqui, a gente pode ter facilmente 200 combinações possíveis de ação, meio, finalidade, né? Então, daí a gente já vai tirando um pouco o desafio, que é o enfrentamento desse crime, e o que a gente tem mais se deparado também, né, a partir daqui, é da dificuldade de compreensão e de operacionalização desse conceito, que a gente acaba lendo ele ali, né, na lei seca, parece uma coisa simples, mas à medida cada vez mais que a gente vai se aprofundando no tema, que a gente vai se deparando com os casos concretos, que a gente vem adicionando camadas, como, por exemplo, as novas tecnologias, redes sociais, a mudança do modus operandi desse crime, a gente vai vendo que é um conceito muito, muito mais complexo do que a gente consegue compreender, assim, numa primeira olhada. Então, um outro ponto que eu sempre gosto de trazer, e isso porque a gente vê muito uma má compreensão do conceito, é com relação ao deslocamento. É claro que, historicamente, esse conceito, esse crime, ele veio internalizado muito em virtude do deslocamento dessas vítimas, sobretudo quando a gente começou lá com os primeiros instrumentos antes do Protocolo de Palermo, que esse enfrentamento era muito para enfrentar o crime, né, entre continentes, sobretudo de mulheres ali para o continente europeu. Então, de fato, havia essa figura do deslocamento, mas se a gente olha para alguns dos verbos que tem no elemento ação, não necessariamente esse deslocamento vai ser obrigatório para caracterizar o crime. Especialmente quando a gente está falando de um momento, sobretudo pós-pandemia, em que a gente vê uma migração das organizações criminosas e do cometimento de crimes para o ambiente virtual. Aí sim a gente já começa até, inclusive, identificar casos em que a vítima, ela pode ser uma vítima de tráfico de pessoas e ela está sendo explorada dentro da própria casa dela. Então, querendo ou não, isso vai adicionando camadas de complexidade para esse enfrentamento. Trazendo um pouquinho do panorama, né, nacional sobre esse fenômeno aqui no Brasil, a gente lançou em julho, junto com o Quarto Plano, o mais recente relatório sobre dados de tráfico de pessoas. E esse relatório ele foi interessante porque ele trouxe algumas coisas que a gente já sabia, algumas tendências que já eram verificadas nos relatórios anteriores, mas também algumas novidades que a gente tem começado a olhar pelas lentes do tráfico de pessoas. Então, em termos do que não foi novidade, né, a gente já sabia que no Brasil, e aí há várias hipóteses para isso, né, já que internacionalmente se fala e se verifica que a maior parte das vítimas são mulheres e meninas. No Brasil, o que a gente tem é que a maioria das vítimas identificadas, então é uma amostra dentro desse universo de vítimas que muitas vezes não chegam até o sistema de justiça, de proteção, mas no Brasil a gente tem que a maioria das vítimas é composta por homens adultos de raça negra, e isso já demonstra o começo das interseccionalidades que a gente vê, né, no tráfico de pessoas, né, o cruzamento de variáveis como raça, a depender da finalidade, tem o cruzamento das variáveis de gênero também, de idade, né, quando a gente fala de adoção ilegal, a questão de crianças e adolescentes. Então, dos dados oficiais que a gente tem hoje, a maioria das vítimas é masculina, entre 18 e 29 anos e da raça negra, principalmente para finalidade de trabalho em condições análogas à de escravidão. Uma novidade que esse relatório trouxe é que vem crescendo o número de migrantes encontrados em situação de trabalho análogo à escravidão, em decorrência de uma
de um tráfico de pessoas, né, sendo as 3 principais nacionalidades a paraguaia, a boliviana e a venezuelana. O que a gente vem verificando também é um crescimento de mulheres que agora migram com suas famílias, com seus filhos, e que por conta dessa dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, de conciliar isso com o cuidado das crianças, dos filhos, da família, acabam ficando em situações muito mais vulneráveis, ou seja, sujeitas a uma exploração, né, e vítimas de tráfico de pessoas. Então, essa é uma preocupação, e aqui a gente vai vendo também o surgimento de outras variáveis nessa intersecção, que é, por exemplo, o status migratório, a inserção das mulheres migrantes no mercado de trabalho. Então, a gente vai adicionando camadas aí nessa proteção, nesse desafio à proteção de vítimas. Aqui, rapidinho, o relatório confirma que a exploração laboral segue sendo a principal forma, a principal finalidade identificada no país, e pela primeira vez, e a DPU teve um papel importante, né, nesse fluxo que se apresentou, mas pela primeira vez a gente verificou no tráfico internacional a finalidade de trabalho escravo, né, isso ainda está sendo discutido, amadurecido, mas pela primeira vez esse fluxo, principalmente para cometimento de delitos no exterior, superou o fluxo de exploração sexual, sobretudo ali na Europa, continente europeu. Então, tradicionalmente, a exploração sexual era a principal finalidade do tráfico internacional, e depois da pandemia, começando ali em 2021, 22, 23, a gente vê uma mudança nesse fluxo, superado por pessoas, brasileiros, aliciados para trabalhar, sobretudo ali no Sudeste Asiático, no cometimento de fraudes virtuais, operações financeiras fraudulentas, pirâmides. Então, essa foi uma novidade que esse relatório trouxe. Uma outra análise interessante, né, que a gente, essa questão do cometimento de delitos, é uma finalidade, se é que a gente pode chamar assim, isso ainda está em discussão, mas é uma nova finalidade de exploração que a gente vem identificando e que pode, eventualmente, indicar uma lacuna na nossa legislação, que a gente vai precisar se debruçar sobre ela. Principalmente a gente também verifica em alguns casos quando há em situações envolvendo mulheres migrantes transportando drogas, né, no tráfico internacional. A gente já viu um caso no Mato Grosso do Sul de uma mulher migrante que foi presa por tráfico internacional e o juiz responsável pelo caso, sensibilizado com a temática, conseguiu identificar naquele caso indícios de tráfico de pessoas, e aí usou inclusive o estudo que a gente desenvolveu em parceria com a DPU, que foi uma pesquisa exploratória, para embasar a sua decisão de liberar aquela mulher. E, enfim, esse é um dos temas que a gente tem aí, inclusive no quarto plano, para desbravar aí ao longo dos próximos 4 anos. E uma outra finalidade identificada em ascensão foi a de adoção ilegal, que aí a gente tem um duplo desafio, que é identificar essas crianças que já são, por natureza, vulneráveis, já que, né, não tem ali nem autonomia para saber o que está acontecendo, e essa relação, essa necessidade de coordenação com a esfera estadual. E aí a gente esbarra em vários problemas de comunicação, de informação, de compartilhamento de dados, para que a gente consiga, de fato, refletir essa realidade que vem sido verificada. Uma outra análise que o relatório trouxe, que vale a pena a gente jogar um pouco de luz, foi sobre esse novo olhar que a gente está tendo para o trabalho escravo no âmbito doméstico. Se vocês olharem esse gráfico, essas situações explodiram a partir de 2020,
quando a gente teve alguns resgates ali bem emblemáticos de mulheres nessa situação, né, e o que chama atenção nesses casos é que a exploração no âmbito doméstico, ela dura em média mais de 10 anos, enquanto a média nos outros setores é de menos de 2 meses, 50 dias. Então, a atenção à vítima, a assistência às vítimas nesses casos tem desafiado as autoridades, porque muitas vezes a vítima, ela fica tantos anos naquela família, naquela condição, que ela não tem mais ela não consegue pensar numa vida fora daquele contexto, tem toda a questão de autonomia. Então, é bem difícil. Esses casos têm se mostrado bem desafiadores. E, por fim, a exploração do trabalho sexual, que ainda carrega muitos tabus, muitos preconceitos, muita dificuldade de reinserção dessas vítimas, que já possuem uma história muito marcada por discriminação, por violência, por vulnerabilização, né, ao longo de toda uma história. Então, são temas aí que a gente vem buscando desenvolver no guarda-chuva desse 4º Plano Nacional. Então, quais são os desafios que a gente tem hoje, né, na identificação e na assistência? A gente tem a ausência de um perfil único de vítima, a gente pode ter mulheres, homens, crianças, adolescentes, homens no âmbito rural, no âmbito urbano, enfim, uma série de possibilidades de tráfico. Claro que as vulnerabilidades exercem uma influência grande na questão do tráfico, né, perpassa todos esses, a maioria dos casos, mas é isso, a gente não tem um perfil único que dificulta ou que desafia a nossa coordenação e atuação. Um outro elemento é que muitas vezes a vítima, ela não se identifica como vítima, ela acha que aquela situação em que ela foi explorada muitas vezes pode ser melhor do que a situação de onde ela veio, ou ela entende que ela foi porque ela quis, e aí a gente tem uma série de desafios nesse processo. Um outro elemento, de fato, e aí para a vítima de qualquer crime, né, sobretudo no Brasil, assim, dependendo da condição da pessoa também, o medo das autoridades, medo de ser incriminada, medo de ser discriminada, medo de ser revitimizada. Então, isso tudo também leva a um alto índice de subnotificação, e a vergonha, a vergonha é um fator que a gente verifica em muitos dos casos que a gente toma conhecimento, né? Muitas vezes a vítima, ela não quer que a família tenha conhecimento de que aquilo aconteceu com ela não quer compartilhar aquilo com ninguém. Então, todos esses fatores acabam levando a um alto índice de subnotificação. Então, aí entrando um pouco, né, como que a gente lida com tudo isso a partir aqui do MJ? Eu acho que algumas estratégias que vale a pena a gente pontuar, né? A gente tem uma política nacional de enfrentamento ao tráfico, que foi aprovada ali em 2006 e ainda permanece bastante atual, né, no direcionamento, nos princípios que devem ser observados nesse enfrentamento. Outros instrumentos muito concretos e que a gente entende como um bom modelo de trabalho são os planos nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas, e não à toa a gente já tem 4 planos lançados, né, o primeiro, segundo, terceiro implementados e avaliados, e no último dia 30 de julho lançamos aí o 4º Plano Nacional, e a DPU participou ativamente de toda a construção, de todas as mesas redondas, contribuiu, assim, decisivamente para o bom desenho desse instrumento. Esse plano, ele está disponível na nossa página, né, todo o detalhamento, as ações, as atividades ali previstas. Falando um pouquinho da política, né, justamente um dos eixos da política nacional é a atenção às vítimas,
E aí permeia tudo isso, o fortalecimento do pacto federativo, fomento à cooperação internacional, a articulação com organizações da sociedade civil, a estruturação da rede e o fortalecimento da atuação nas regiões de fronteira, que são, por si só, regiões que a gente faz fronteira com 10 países aqui da América do Sul, e cada país tem, né, suas regras, seus protocolos, e que a gente precisa estar bem articulado com isso para garantir o enfrentamento desse crime. Hoje, essa política, a rede de enfrentamento em linhas muito gerais, ela está organizada mais ou menos dessa forma. A gente tem um comitê nacional, a gente tem a rede de núcleos e postos, representada aqui pelo Juliano. A gente tem uma série de parcerias com essa rede ampliada, incluindo defensorias, MP, judiciário, organizações de sociedade civil, organismos internacionais, universidades. Então, nesses momentos, a gente sempre incentiva, né, os parceiros a terem mapeado a sua rede local, porque na hora que uma vítima aparece na sexta-feira à noite, à tarde, é a hora que a gente sente falta de ter ali o telefone do coordenador do núcleo, a defensora que atua no município onde a vítima vai chegar. Então, é importante conhecer minimamente essa rede para uma atuação efetiva e coordenada. No que tange aos núcleos e postos, a gente tem núcleos aí em 18 estados. Inclusive, ontem recebi a informação de que o Ceará vai inaugurar o 2º posto avançado lá no Aeroporto Internacional do Ceará. Fiquei muito feliz com a notícia. E isso está muito alinhado com o objetivo do 4º plano, que é de fortalecer e expandir essa rede de enfrentamento para que a gente consiga, de fato, descentralizar os princípios e diretrizes da nossa política nacional. Então, qual que é o papel do Ministério da Justiça nisso tudo? Como eu disse no começo, a gente não presta uma assistência direta às vítimas de tráfico, mas a gente tem o papel de coordenar, em parceria com todos os órgãos que têm atuação no tema, a formulação e a implementação dessa política nacional. Então, isso envolve coordenar o processo de planejamento, implementação, avaliação dos planos nacionais, coordenar as instâncias de gestão integrada, CONATRAP, rede, parcerias, orientar a rede no encaminhamento de denúncias, e a gente tem buscado focar bastante nisso, e eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como, mas é através de protocolos operativos que sejam ferramentas úteis para essa rede no encaminhamento de denúncias, no encaminhamento das vítimas, realizar articulação com instituições parceiras, coordenar as ações de cooperação técnica internacional e promover o fomento de ações de pesquisa, produção de dados, gestão da informação, enfim, uma gama de atividades que a gente vem buscando desenvolver aqui, né, a partir das nossas atribuições. Então, entrando já um pouco na questão da assistência propriamente, né, assistência e proteção. A gente tem um eixo inteiro dedicado à proteção e assistência no 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico. Aqui eu trouxe o plano, ele está organizado em eixos, ações prioritárias e atividades. Então, dentro de cada uma dessas ações aqui, a gente tem uma gama de atividades que foram desenhadas pelos atores estratégicos no enfrentamento ao tráfico. Ficamos meses e meses trabalhando na redação, né, na incorporação das perspectivas mais amplas possíveis para que isso, de fato, reflita as necessidades e as prioridades do governo brasileiro nesse tema. Então, passando rapidamente, a gente tem ações como aprimorar a capacidade dos atores, e aqui isso passa por vários eixos, né, não só o eixo da proteção, mas sobre a identificação, referenciamento e o atendimento das vítimas, tentar estabelecer um programa nacional de proteção e assistência, ampliar os serviços de atendimento e acolhimento, incentivar a participação e o protagonismo das vítimas de tráfico de pessoas
com todo o cuidado que isso requer, porque não é simplesmente pegar uma vítima, expô-la e achar que isso é incentivar a participação e protagonismo, né? Eu acho que a gente precisa refletir como fazer isso da melhor forma possível, aprimorar e qualificar os canais de denúncia. A gente sabe que portas de entrada podem ser várias, mas a gente entende também que essas portas precisam estar preparadas para saber como encaminhar adequadamente, né, essas denúncias e dar o tratamento adequado a cada caso. E aprimorar o programa de atenção e proteção a brasileiros e brasileiras vítimas de tráfico no exterior, né? A gente já começou esse processo com uma série de instrumentos. A DPU tem um papel importante nessa questão, né? Principalmente quando envolve a repatriação de brasileiros vítimas de tráfico para o Brasil. E estamos aí com um cardápio gigante de atividades para desenvolver e esperamos seguir contando muito com a contribuição e com o trabalho de vocês nesse processo. E aí, entrando em outros instrumentos que a gente vem desenvolvendo, né? No final do ano passado, a gente desenvolveu o que a gente chama de POP-TIP, carinhosamente, o apelido dele, mas ele é um protocolo operativo padrão de atendimento às vítimas brasileiras do tráfico internacional de pessoas. Ele traz no formato de um fluxo todas as providências e intervenções que cabem a cada um dos atores envolvidos principalmente na repatriação, na identificação dessa vítima no exterior, né, nas primeiras medidas de assistência, passando pelo processo de repatriação, e aqui a gente fala da repatriação formal, aquela que é conduzida pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, não vão ser todos os casos que vão vir por esse mecanismo formal, mas a gente tem visto como muito positivo o resultado desse protocolo, porque mesmo as vítimas que retornam com recursos próprios ou com apoio de alguma organização da sociedade civil, o MRE tem nos informado, né, quando essa vítima vai chegar, que horas, por qual aeroporto, e isso nos dá a chance de minimamente preparar aquela chegada para essa vítima que está retornando, muitas vezes em condições vulneráveis, com questões de saúde mental, e que precisa ter ali essa acolhida no momento inicial. E aí, chegando ao Brasil, e a gente conseguindo coletar essas informações mínimas para atuação, a gente já tem todo o caminho para acionar essa rede local na assistência no Brasil. Então, por exemplo, por meio desse protocolo, a gente conseguiu costurar com a PRF que caso a pessoa que vai chegar por algum aeroporto internacional, caso ela precise de um deslocamento para alguma cidade no interior, ou alguma cidade que não seja aquela capital por onde ela chegou, a PRF pode apoiar nesse translado interno. Por meio disso, a gente tem começado a tentar mapear todos os contatos das redes locais também para facilitar. A gente já identificou a importância de ter uma aproximação com as delegacias da Polícia Federal, pelo menos nesses principais aeroportos, para preparar um pouco essa chegada, para trazer um pouco a perspectiva de quais deveriam ser os encaminhamentos com aquela vítima no momento em que ela chega. Então, o estabelecimento de protocolos, eles são muito interessantes, né, de construir, porque a gente vai verificando as chances que a gente tem de atuação, o que a gente precisa fazer, quais são e com a medida que a gente começa a aplicar, a gente vai verificando onde que está funcionando, o que não está funcionando, o que a gente precisa ajustar. Então, a gente ficou muito satisfeito com esse trabalho, e aí, por conta disso, iniciamos aí um outro processo, né, que aí é um protocolo. A gente fez o de brasileiros no exterior e agora a gente está tentando desenvolver um protocolo de assistência às vítimas em território nacional. Então, esse aqui está dando trabalho. O que o outro teve foi uma experiência muito rica, o pessoal botou a mão na massa, a gente montou em parede, com tarjeta, com não sei o que, e funcionou.
Esse aqui está dando muito mais trabalho, porque a depender da finalidade, a gente está falando de órgãos federais ou órgãos estaduais, que a gente precisa, às vezes a gente não tem esse mecanismo estabelecido de comunicação ainda, já existem diversos outros fluxos existentes, então a gente tem tentado navegar por esse território de forma a agregar tudo que já existe, sistematizar tudo que já tem, sem inventar roda ou sem conflitar com nenhum outro instrumento que já esteja em funcionamento. Mas a gente acredita que vai dar certo, vamos conseguir chegar a um produto que vai ser útil para essa rede, que muitas vezes não sabe o que fazer quando identifica uma vítima de tráfico de pessoas, né? Um outro instrumento de proteção e assistência que foi capitaneado aqui pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Ministério do Trabalho, foi a publicação dessa nova portaria interministerial de autorização de residência a migrantes que tenham sido vítimas de tráfico de pessoas ou trabalho escravo. Ela substituiu a antiga portaria 87, que tinha algumas questões sensíveis ali que precisavam de fato ser corrigidas, e a gente aproveitou esse momento para corrigir, né, e melhorar o texto e melhorar as garantias dessa autorização. Então, o que mudou? Nesse caso, a autorização ela vai independer de qualquer forma da efetiva colaboração do migrante com as autoridades para elucidar o crime. A gente aperfeiçoou as definições de tráfico, de trabalho escravo. Houve uma flexibilização documental na medida em que passa a aceitar o documento de qualquer país, documento oficial de qualquer país, e não só do país de origem. Deixou expressa a possibilidade de reunião familiar às vítimas indiretas, e aí no caso, por vítima indireta, a gente está falando ali de ascendentes, descendentes, né? Desde que tenha a comprovação do vínculo. Priorização no atendimento pela Polícia Federal, prorrogação de prazo, enfim. E agora a solicitação também passa a ser toda de forma online. Foram algumas melhorias que a gente conseguiu introduzir nesse novo texto. E uma outra estratégia que a gente usa e adota muito é a elaboração de materiais orientadores para a rede, que, a meu ver, são muito úteis, assim, porque, de fato, a gente consegue compilar num documento, numa cartilha, num folheto, as principais informações necessárias, e a gente, inclusive, já tem um aqui na lista de produção que justamente envolve preparar algum tipo de orientação para essas vítimas de tráfico internacional que chegam e muitas vezes não sabem, primeiro não sabem que foram vítimas de tráfico, segundo não sabem quais são os direitos que elas têm, mas também quais são os deveres, qual que é a rede, quem que ela pode acionar. Então, a gente está querendo desenvolver alguma coisa nesse sentido para colocar nos aeroportos, nas delegacias dos aeroportos, enfim, pensar em alguma forma de ter esse material pronto para que os atores possam, eventualmente, entregar para a vítima que chega, ou falar, olha, acessa aqui esse QR Code que tem tudo lá para você, se você quiser seguir com esse processo ou não. Todos esses materiais estão na nossa página. Dá para acessar por meio desse QR Code que eu coloquei aqui no cantinho. E aí, já indo para o final, prometo final mesmo, eu sempre gosto de trazer, o tráfico de pessoas, ele de fato é um crime em movimento. E a gente precisa estar sempre muito atento a esses novos desafios, esses novos modus operandi que a gente passa a identificar à medida que ele vai se transformando, né, por conta da mudança mesmo da sociedade. Então, eu trago aqui algumas provocações, né, nesse enfrentamento, a questão do aliciamento para cometimento de delitos, e aí, como eu já falei um pouquinho antes, transporte de drogas ilegais ou cometimento de delitos virtuais, e isso tem
especialmente esse de virtuais, a gente tem verificado que cada vez mais tem aumentado o número de crimes virtuais, porque se você pensar do ponto de vista de uma organização criminosa, é muito mais seguro, entre aspas, para ela cometer esse delito virtualmente do que presencialmente. Então a gente até começa a ver cair o número de crimes como roubo, assalto à mão armada, roubo a banco, e começa a ver o aumento do número de fraudes virtuais, eletrônicas, e é claro que isso vai atravessar o nosso tema, né, a questão da pornografia infantil, da exploração sexual online. Esses são temas que já vêm sendo discutidos internacionalmente, e a gente, enquanto Estado, tem se atentado, né? Inclusive, a Polícia Federal criou toda uma diretoria para crimes cibernéticos, a Secretaria Nacional de Segurança Pública também está olhando para isso. Então, fica a provocação para a gente ampliar o nosso olhar também, porque já é um caminho sem volta. Um outro desafio que a gente também deve passar a ver cada vez mais é o tráfico de pessoas no contexto da degradação ambiental, já que ainda existem poucos estudos robustos, pesquisas, mas é sabido que a degradação ambiental ela vai provocar o aumento de uma série de vulnerabilidades a que essas populações estão expostas. Então, o tráfico de pessoas também está sendo atravessado por isso, questão do garimpo ilegal, desmatamento, tudo isso. E, por fim, também o trabalho escravo no âmbito doméstico. A gente tem uma tendência no tráfico a sempre olhar só para a finalidade da exploração, sem olhar para tudo que vem antes. Então, nesses casos que ganharam as mídias aí de trabalho escravo doméstico, a gente consegue ver claramente, muitas vezes, a fraude, o engano, a promessa de uma adoção para melhorar a vida daquela criança e depois a submissão dela a trabalho em condições análogas a de escravo. Então, tem ali todos os elementos do tráfico de pessoas para fins de alguma exploração que a gente, muitas vezes, enquanto autoridade, órgãos públicos, não enxergam, e a gente perde a chance ali de efetivamente responsabilizar aquelas pessoas pelos crimes que elas cometeram. Então, eu deixo aqui esses novos desafios que a gente tem passado a olhar com mais cuidado, a pensar nas estratégias para esse enfrentamento. E termino aqui, acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, mas tentei correr nesse final para não atrapalhar também a fala do Juliano. Aqui está o meu e-mail, meus contatos também, a Juliane, a Ana Cláudia tem meu contato pessoal, eu estou à total disposição de vocês e novamente agradeço o convite. Marina, então, muito obrigado pela tua fala, pela tua participação, muito qualificada, como sempre, e vou passar a palavra já rapidamente para o Juliano, só me registrar, olhei ali no teu mapa, 2 estados de fronteira que eu vi que acho que não tem núcleos de enfrentamento, né, que acho que é Roraima e Rondônia, eu não sabia disso, eu vi no teu mapa ali, me chamou a atenção, porque, né, como tem esse viés internacional e de imigração muito forte, né, nessa Sim. temática, eu senti essa falta, e o Juliano aí representa, acho que provavelmente um dos núcleos mais atuantes do país aí, até porque tem a capital, digamos, econômica do país, aí tem um fluxo de pessoas muito grande aí nos aeroportos e de imigrantes, enfim, até de cidadãos brasileiros mesmo. Então, vamos agora passar um pouco para o pessoal que faz o atendimento diretamente, assim, digamos, às vítimas. Então, está contigo, Juliano. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos vocês da Defensoria Pública da União. Obrigado a Juliane, que é o nosso apoio aqui para a rede estadual. Ricardo Kiefer também, com o trabalho escravo, né, no interior aqui de São Paulo. E é sempre um prazer, né, conversar com vocês, conversar um pouco sobre essa temática, dividir com vocês o funcionamento da nossa rede.
Quanto mais a gente discute, mais a gente fortalece, mais a gente consegue dar uma resposta rápida, principalmente para quem mais precisa, que é a vítima, né? E evitar fazer com que essa vítima saia dessa situação de exploração, né, e tenha um encaminhamento seguro, um encaminhamento para que ela possa seguir a sua vida com tranquilidade, né. Quero agradecer todo o apoio, né, que a Marina tem dado, né, nessa construção dessa política pública, que não é fácil, né. Política pública, ela precisa ser apresentada, discutida, fomentada, porque senão ela não cresce e ela é esquecida, né? Quando a gente vive um momento muito importante que a mídia tem dado essa divulgação, né, essa repercussão, porque sem o trabalho da mídia também se perde, né, a informação se perde. Então, esse trabalho que a Marina tem feito desde o ano passado e desde antes dela se tornar coordenadora tem sido muito importante. A Marina, ela tem um perfil de coordenação que eu gosto muito e a gente adota aqui, que é um trabalho de divisão, né, de tarefas, sem apontar o dedo, enfim, né, para fazer com que todos sintam a importância, né, do trabalho de cada um e, ao mesmo tempo, fazer com que todos se sintam num conjunto. É um trabalho em conjunto que consegue dar a resposta imediata, porque o meu braço vai até uma distância que o outro consegue alcançar e, assim, essa rede vai funcionando, né? Então, a Marina, ela tem esse desafio de fazer com que os estados implantem núcleos de enfrentamento, né, e se mantenham, né, ativos, porque a gente percebe também a grande rotatividade desses profissionais, né, e é um desafio que a gente tem aqui no comitê, nos comitês estaduais também, de constantemente trazer capacitações, porque esses profissionais mudam muito, né? E quando a gente tem uma situação para o atendimento da vítima, isso prejudica demais, né? E isso eu estou falando não só do núcleo como um todo, mas também da rede SUAS, rede de assistência social, educação, até mesmo, eu fazendo aqui uma apresentação, eu fui delegado de polícia em São Paulo, né, aqui no estado de São Paulo, já trabalhei na segurança pública, já trabalhei na Secretaria da Administração Penitenciária, hoje aqui na Secretaria da Justiça. Então, o grande desafio é fazer essa rede de fato funcionar, né? E quanto mais a gente tiver eventos como o que vocês estão fazendo, tiverem órgãos como o que vocês têm nesse grupo de trabalho, né? Esse trabalho é aprimorado e cada vez mais melhorado, né? Eu até compartilho com vocês, Marina e Juliane, foi até perguntado aqui, a gente passa num momento de reestruturação, né, do governo do estado como um todo, qual a razão do nome, né, do núcleo de enfrentamento, né, do núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E isso na verdade, isso não é uma invenção do estado de São Paulo, isso na verdade, é uma política pública nacional, né, como bem a Marina apresentou para vocês, o enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele é muito recente, né, o protocolo de Palermo, ele é do ano de 2020, do ano de 2000, né, e foi ratificado somente em 2004 pelo Brasil. E a partir de então, o Brasil se conscientizou pela necessidade de criar os planos, né, os planos nacionais. Então, foi nesse ambiente que o Estado de São Paulo, em 2009, né, criou o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para mostrar alguns slides também para vocês. Vamos ver aqui como é que faz. Caramba. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Esse aqui é o nosso, a gente tem aqui um logotipo aqui do núcleo, né, o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O 30 de julho, né, que a gente, uma data muito emblemática para essa nossa temática
Na verdade, ela é uma campanha mundial, né, mundial e nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Eu quero mostrar para vocês aqui essa adesão, né, essa adesão nacional que a gente adota aqui no estado de São Paulo. Então, vocês veem que a Secretaria da Justiça, essa primeira foto é aqui a sede da Secretaria da Justiça, e as demais fotos aqui, essa aqui do Cristo Redentor no Rio, aqui é o Borba Gato, aqui também é um importante... a ponte estaiada aqui em São Paulo também, que a gente conseguiu a iluminação, todos em prol do Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, né? Esse aqui é o folder que a gente utiliza nas nossas campanhas de divulgação, nas ações preventivas. Principalmente, o nosso principal foco nessas campanhas é compartilhar com as pessoas os canais de denúncia, né, seja da Secretaria aqui de Justiça, né, nós estamos na Secretaria da Justiça e Cidadania, também o Disque 100. O Disque 100 é maravilhoso porque ele pode ser, por intermédio de telefone fixo ou celular, é possível fazer uma ligação e informar uma denúncia, alguma questão suspeita, né. Esse folder traz também aqui o que é o NETP, sinais que a pessoa pode estar sendo vítima, como ausência de contato com os familiares, documentos pessoais em poder de terceiro, não saber o endereço, de onde está indo, enfim, são informações aqui bem rápidas, né, para que possam surgir, né, um alerta e uma conscientização para a população como um todo, né. A Convenção de Palermo, como a Marina já apresentou para vocês aqui, essa Convenção de Palermo foi o primeiro instrumento, né, juridicamente vinculante com uma definição consensual do tráfico de pessoas. O panorama normativo que a Marina apresentou para a gente começou em 2006, né, com a Política Nacional, seguiu-se com o segundo plano, o terceiro plano, finalizou-se aí, né, dentro do período de 2018 a 2022, e no 30 de julho agora, a Marina, a Coordenação Geral, fez o lançamento do 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A nossa próxima reunião, Marina, dos nossos comitês, será agora no dia 16, né, de outubro, e já está como ponto, né, de pauta, né, os trabalhos e a apresentação do Plano Nacional. Aqui na Secretaria da Justiça, o Decreto Estadual 54.101 criou o Programa Estadual no ano de 2009. Em 2014, houve uma atualização, né, desse decreto, né, e como que o nosso núcleo ele está formatado hoje. Na verdade, pessoal, o núcleo ele tem ganhado uma importância ainda muito maior que o enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? A gente apresentou um projeto até aqui para a Secretaria da Justiça e, né, para o nosso governador, que o núcleo, na verdade, ele não trabalha só mais com o tráfico de pessoas, né? O núcleo trabalha com políticas para migrantes e refugiados também. Então, todas as questões, né, que se apresentam ao governo do Estado, a Casa Civil consulta, pede orientações, pede o apoio do núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, né? O núcleo, ele coordena o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas propriamente dito, a Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo, e também 14 comitês regionais, né, nas cidades de Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Sebastião e Sorocaba. Qual que é a ideia dos comitês regionais? A ideia do comitê regional é a gente ampliar cada vez mais a capilaridade da nossa rede. Então, o núcleo faz parte da rede nacional, né, coordenada pela Marina,
nós temos o Comitê Estadual com representantes, órgãos públicos e representantes da sociedade civil, principalmente aqui da capital, né, aqui região metropolitana, e os comitês regionais garantindo essa capilaridade para o interior. A nossa ideia é fazer com que, ampliar cada vez mais, né, constituir comitês regionais cada vez mais, são 645 municípios do estado inteiro, né, e a vantagem é rapidez, né, no atendimento das vítimas, rapidez no acionamento do sistema de justiça, polícia, sociedade civil, né, enfim, fazer com que essa rede funcione. Mostrar para vocês aqui como que está dividido, né, no nosso mapa. Você vê que a gente tem aqui na região de Presidente Prudente, temos ali no Vale do Paraíba, no sul, temos ali também, né, em Santos, temos lá em São José do Rio Preto. Você vê que algumas áreas de fronteira, né, muitas áreas de fronteira estão sem comitês. Então, a nossa ideia é criar justamente nessas áreas estratégicas que tem aparecido mais demanda para que a gente consiga implantar esses comitês regionais, né? Então, é um trabalho de formiguinha. Para vocês terem uma ideia, reunindo todos esses comitês, que são 17 comitês, né, dos comitês estaduais e dos regionais, nós temos mais de quase 360 representantes entre autoridades, servidores e organizações da sociedade civil. Então, são mais de quase 360 pessoas que a gente reúne. A gente tem feito uma tarefa de fazer essas reuniões conjuntas, justamente para que todos estejam aliados, todos se sintam participando, né, dessa rede e fortalecendo cada vez mais essa conversa e esse avanço, né, nesse trabalho. Então, contem com essa rede, né, Juliane, Ricardo Kiffer também, Alexandre, todos vocês da Defensoria Pública, contem conosco, porque a gente conta com vocês, né, para fazer esse trabalho acontecer. A previsão do Código Penal, né, do trabalho escravo e do tráfico de pessoas. A Marina bem apresentou a questão da Lei 13.344, é uma lei muito recente, né, e ainda tem até um estudo do Conselho Nacional de Justiça, um levantamento, que a gente ainda aguarda, né, os números, né, da repercussão da Lei 13.344 no âmbito da justiça, né, nos processos que foram instaurados, que chegaram em condenação. A gente ainda aguarda, né, um retorno que ainda está sendo construído, né. O artigo 149 é do trabalho escravo. Aqui em São Paulo, a gente tem uma questão muito peculiar do trabalho escravo em oficinas de costura, né? Então, a gente tem aqui uma aproximação muito com os auditores fiscais do trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com o SINAIT, né? Nós temos a presença da Vera Jatobá nas nossas reuniões, é muito importante, e é uma realidade que, né, cada estado tem as suas peculiaridades, né? Então, a gente tem trabalho escravo na zona urbana, principalmente em oficinas de costura. Temos trabalho escravo na zona rural, né? E é uma questão que precisa ser olhada com muito cuidado. O trabalho escravo, ele tem uma normativa própria, com a participação do Ministério Público do Trabalho, dos auditores do trabalho. É muito importante a presença dos auditores do trabalho para a questão de verbas indenizatórias, de seguro-desemprego. É muito importante porque isso faz com que essa vítima consiga sair da situação de exploração, né, consiga ter um mínimo de recurso ali para que ela possa né, ter dinheiro para, eventualmente, ou ficar no Brasil, ou voltar para o seu local de origem, mas, enfim, ter condições financeiras para sair dessa situação
de exploração. Como a Marina bem disse, a vítima do trabalho escravo é uma vítima que ela não se sente vítima, né? Conversando com bolivianos, com vítimas bolivianas, haitianas, venezuelanas, eles acham que a gente está tirando o trabalho deles, né? E até porque nos países de origem deles, né, a situação é tão precária que até mesmo a situação vivida aqui, para eles, ainda é mais confortável, né, do que a situação na origem. Então, mas isso ainda a gente sempre tem alguém, sempre conhece alguém que tem uma pessoa que vive ali na família, que presta serviços domésticos ali na família e não é registrada, não tem direitos trabalhistas, e essa pessoa acaba vivendo por anos, né, e acaba sendo abandonada pela família, sem nunca ter tido as contribuições previdenciárias, enfim, né, então essa pessoa não consegue aposentar e passa para uma situação, né, de miserabilidade, eventualmente até uma situação de rua, né? Então, é um problema também muito grande a ser enfrentado aqui em São Paulo, né? Outra questão muito séria que a gente tem convivido, principalmente com a chegada dos afegãos, né, em grande massa em 2021, é o contrabando de imigrantes, né, uma das temáticas da Marina também, enquanto coordenação geral. Esses migrantes, eles já vêm né, por intermédio de coiotes. A gente sabe que o Brasil tem sido utilizado não só como rota, mas também como destino, né, e os acolhimentos do Estado, os acolhimentos das prefeituras de São Paulo e de Guarulhos, passaram a ter a abordagem de coiotes, né, vendendo falsas promessas, né, para levarem esses migrantes para os Estados Unidos, para o Canadá, né? Então a gente tem o tráfico de pessoas, o contrabando de imigrantes e o trabalho escravo. Essa questão da rede é muito importante, pensando, por exemplo, em casos como aconteceu das vinícolas no Rio Grande do Sul, que precisou todo o apoio da rede nacional, né, para o encaminhamento dessas vítimas, né, o melhor encaminhamento dessas vítimas. A gente recebe também, pessoal, muitas vítimas, né, e aí é um alerta, né, um alerta nacional do aliciamento para trabalhos no Camboja, Mianmar, né. A gente teve até um caso de um morador de Barueri, aqui em São Paulo, que acreditem, ele foi vítima 2 vezes. Ele foi para Mianmar, conseguiu fugir da situação de exploração, porque o que acontece, né? São falsas promessas de trabalho, né? Olha, a gente vai pagar tudo, sempre a mesma conversa, a gente vai pagar tudo, você vai ganhar em dólar. Normalmente são pessoas que estão desempregadas, ou seja, estão vulneráveis, né, a esse tipo de conduta, a esse tipo de crime, né? Então essas pessoas acabam aceitando. Eles normalmente divulgam isso por intermédio de redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, as pessoas estão usando menos, né? Mas também é utilizado. Então, essas pessoas se apresentam, né? Normalmente no aeroporto aqui de Guarulhos, tudo pago, de fato, tudo pago, mas quando chegam lá no destino, né, são obrigadas a entregar o passaporte, o telefone celular, e a partir de então eles ficam aos cuidados, né, ficam, né, sendo monitoradas por esses exploradores, né. Essa vítima conseguiu fugir, né, pediu ajuda, conseguiu fugir, voltou ao Brasil. Ela foi atendida até pelo projeto Ação Integrada lá do Rio de Janeiro. Ela vinha tendo um acompanhamento psicológico, né, e o projeto, ele perdeu, eventualmente, o contato com essa vítima, quando se descobriu que ele entrou novamente numa outra oportunidade, né, de trabalho, e, mais uma vez, foi vítima, né. Por sorte, né, conseguiu fugir mais uma vez,
pediu ajuda, né, e agora vem tendo o acompanhamento aqui também, principalmente pela Prefeitura de Barueri, que faz um trabalho excelente, né, de assistência social. Então, a gente precisa divulgar cada vez mais. A gente sabe que ainda tem muitos brasileiros nessa condição que precisam de ajuda e evitar que mais brasileiros e que mais pessoas, não só brasileiros, como qualquer tipo de nacionalidade, caiam nesse tipo de golpe, né? Um outro caso que a gente apoiou aqui em São Paulo, né, a Asbrad é uma grande parceira nossa, né, a sociedade civil, a gente tem uma sociedade civil muito fortalecida aqui em São Paulo, que fazem parte dos nossos comitês, que são Asbrad, Missão Paz, Caritas Arquidiocesana de São Paulo, né, enfim, além também das organizações internacionais, a Acnur, OIM, o NODC também está com a gente, enfim. A gente tem uma rede muito forte, graças, né, a esse trabalho que vem sendo construído antes mesmo, né, de eu chegar ao núcleo, estou no núcleo desde 2021, então é um trabalho aí de formiguinha que tem sido feito. Então, nesse caso, das vítimas do Camboja e Mianmar, a gente recebeu um pedido de apoio da Asbrad para auxiliar. Uma dessas vítimas, ela foi obrigada a praticar crimes, né, muito comum, e ela praticou crime contra uma pessoa, foi obrigada a fazer compras, né, e essa pessoa conseguiu, foi uma grande quantidade de dinheiro, né, nesse golpe que foi aplicado, e essa vítima voltou ao Brasil, e essa pessoa se dizia do PCC, ameaçando essa vítima, sabendo que essa vítima havia retornado ao Brasil, começou a ameaçar, né, a família e essa pessoa, e a gente precisou acompanhar, e esse é um trabalho que o Núcleo também faz, de acompanhar essas vítimas nas delegacias, no caso do DHPP aqui em São Paulo, para pedir apoio, né, para essa vítima, que ela pudesse ir em casa, pegar seus pertences, né. Foi até oferecido, no caso, o Provita, né, o Provita também foi acionado, né, no caso, essa pessoa não quis entrar para o programa do Provita, mas você vê que é todo um trabalho para evitar com que essa pessoa saia presa na delegacia. Ao mesmo tempo em que ela cometeu crimes, né, foi obrigada a cometer crimes, ela foi vítima do tráfico de pessoas. Então, é muito importante esse apoio do núcleo para esse contato, né, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, e fazer com que essa investigação avance, né, e com que a polícia tenha essa visão macro do tráfico de pessoas, né, porque se ela olhar somente para uma situação isolada, essa vítima acaba sendo presa, né, e a gente não pode né, compactuar com isso e fazer com que esse trabalho seja melhor desempenhado, né. Aqui em São Paulo, então, o núcleo, ele tem um papel muito importante no funcionamento, né, dessa rede. Eu sempre falo, né, que o núcleo é um grande articulador, né, e quem está aqui no papel de coordenador do núcleo tem que ter essa expertise de conversar com os órgãos públicos, federais, conversar com as prefeituras, conversar com a sociedade civil, né, porque esse é o nosso principal papel, fazer com que essa rede esteja em funcionamento, né? Então, o núcleo tem esse papel de articulador. E, além disso, o núcleo ele tem uma ação preventiva muito importante, né? A gente tem uma rede, uma agenda anual, né, de palestras e capacitações. Então, todo ano, a gente faz palestras lá no Porto de Santos, para a guarda portuária, para os servidores do Porto de Santos. Fazemos capacitações também no aeroporto, nos aeroportos internacionais de Guarulhos, no Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui em Campinas, né? Nós temos uma parceria muito importante com a Artesp, né? A Artesp é a agência do Estado de São Paulo que administra as rodovias do Estado e as rodoviárias. Então, a gente faz também
capacitações e palestras na rede da Artesp para os servidores, para os funcionários da Artesp. Então, você vê, com isso a gente consegue alcançar as rodovias do Estado, né? E o legal é que a Artesp tem os letreiros eletrônicos nas rodovias. Então, quando a gente faz essas ações, eles conseguem divulgar nesses letreiros eletrônicos do Estado inteiro, das rodovias do Estado inteiro, né, panfletando, né, e entregando o nosso folder nas praças de pedágio, né, divulgando os canais de denúncia, e aí a gente prioriza o Disque 100, né, porque é uma informação mais rápida e mais direta para as pessoas conseguirem fazer a sua denúncia. Então, a gente tem essa agenda no Porto de Santos, nos aeroportos internacionais, nas rodovias estaduais, por intermédio da Artesp. Eu, por ter sido delegado de polícia, eu tenho uma aproximação com a Academia de Polícia, da Polícia Civil aqui de São Paulo. A gente conseguiu implantar a temática do tráfico de pessoas nas formações. Então, todas as carreiras policiais que começam a Acadepol tem lá o tráfico de pessoas como uma das matérias. Acabamos, né, e aí fica a informação para a Marina também, por intermédio da Exodus Road, né, a gente conseguiu aí, com apoio, a Exodus Road é uma organização internacional, né, que presta essa capacitação para forças policiais do mundo inteiro. Então, com o apoio dela, a gente conseguiu fazer uma capacitação para as carreiras policiais da Polícia Militar, da Segurança Pública, do Estado como um todo. Foi muito legal essa iniciativa. Se possível, depois eu gostaria de apresentar para vocês. Foi um documentário estilo, sabe, esses documentários estilo Netflix. Ficou muito legal, com a participação de delegados de polícia, com a participação de policiais militares que participaram com ocorrências de trabalho escravo e de tráfico de pessoas. Esse material ficou pronto e a Polícia Militar já está capacitando as suas equipes, né? Eles estão capacitando por batalhões, né? Então, eles estão começando por Guarulhos e a região norte de São Paulo, que são os batalhões próximos ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, né, e que tem essa maior número de casos, né, de tráfico, trabalho escravo. Então, a Polícia Militar está com essa capacitação. A gente a gente constantemente faz a capacitação da nossa rede, né, dos comitês regionais. Os comitês regionais, eles foram reativados em 2021, né, e por conta também dessa grande mudança, né, muda constantemente os servidores, os profissionais. Então, de tempos em tempos, a cada 60 dias, a gente traz uma pessoa de referência para capacitar, para trazer uma informação sobre o tráfico de pessoas, né? Nós já convidamos a Juliane Rigon para uma dessas apresentações, né? Já convidamos o CAMI, já convidamos a Asbrad. A nossa última, Marina, a gente conseguiu chamar a Jussara, da UNODC, agora em julho, né? A Jussara fez uma palestra de capacitação para a gente. Então, a gente conta com todos vocês, com a expertise, né, de todos vocês, para trazer informação, para atualizar esses representantes dos comitês regionais. Agora, em julho, no evento do 30 de julho, eu enquanto representante, coordenador do núcleo, e a Raquelzinha, que está aqui com a gente conseguiu fazer uma capacitação aos servidores da Secretaria da Justiça e Cidadania. Foram mais de 100 servidores capacitados. Eu não sei, não sei como que aconteceu nos outros núcleos, né, dos outros estados, mas compartilhando com vocês também, o núcleo aqui de São Paulo foi responsável por executar a Conferência Estadual de Migrações, Refúgio e Apatridia. Nós fizemos um evento muito grande aqui em São Paulo, no mês de abril. Foram 2 dias, né, de debate e de eleição de delegados, né, a Conferência Nacional
de Migrações e Refúgio vai acontecer agora no mês de novembro, 8, 9 e 10 de novembro, salvo engano, agora no início de novembro, em Brasília, e os delegados de São Paulo estarão lá participando desse trabalho. Enfim, né, vocês percebem que tem muita coisa para ser feita, isso é muito bom, é um ambiente muito propício para a gente trazer as políticas públicas, consolidar essas políticas públicas e ampliar cada vez mais, né? O Estado de São Paulo, ele conta hoje com 4 equipamentos de acolhimento para vítimas de tráfico de pessoas, trabalho escravo, imigrantes e refugiados. O primeiro deles é a Casa de Passagem Terra Nova 1, ela foi implantada em 2014, ela foi a primeira, né, do Brasil, né, a específico, né, a ter como público, esse público de vítimas de tráfico, imigrantes e refugiados. A Casa de Passagem Terra Nova 2, ela é gerida pela Asbrad e fica em Guarulhos para dar esse respaldo a esses migrantes e refugiados que chegam ao aeroporto de Guarulhos. Nós temos a Casa de Passagem Terra Nova 3, ela foi implantada agora no mês de abril em Cotia, com 150 vagas, né? E nós temos também as repúblicas para migrantes na Moca, aqui em São Paulo também, ou seja, 4 equipamentos, né, de acolhimento. Então, a gente permanece em constante diálogo, não só aqui com o nosso secretário, mas com o secretário de Desenvolvimento Social e com a Casa Civil, para que a gente possa não só manter o que a gente tem, como ampliar cada vez mais, né? Então, vocês veem aí o tamanho da importância que o núcleo tem tomado, né, aqui no estado de São Paulo, e o quanto de tarefa que a gente tem, quantos desafios a gente ainda tem pela frente, né? Além do núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, a Secretaria da Justiça mantém o SIC do imigrante, né? Na verdade, a Secretaria da Justiça, ele tem um programa que se chama Centro de Integração da Cidadania. São 18, né? Atualmente são 18. Lá é um local de regularização documental, de prestação de serviços, tem atendimento do PROCON, enfim, é uma gama de serviços, né, para o cidadão poder regularizar o seu documento, fazer uma capacitação, ter um encaminhamento de empregabilidade. Lá, nesses SICs, tem um posto de atendimento ao trabalhador, com vagas de emprego, enfim, né, e um desses SICs é o SIC do imigrante. Convido a vocês, né, convido a Marina, quando estiver em São Paulo também, ou quando tiver uma agenda em São Paulo, para vir conhecer esse equipamento. O SIC do imigrante é uma referência, inclusive pegando a fala da Agência da ONU para as Migrações, do Acnur, eles dizem que é um centro de referência internacional, né, de prestação de serviços, né? Então, o SIC do imigrante, ele faz esse trabalho de regularização documental, ele faz, com o apoio da Polícia Federal também, as solicitações e os pedidos de refúgio, né, toda essa regularização documental. Lá, os imigrantes têm cursos de português, né, que é muito, muito importante, tem capacitações enfim, né, tem o Fundo Social aqui de São Paulo também, que faz cursos, seja de panificação, seja de oficinas de costura, tem uma gama de cursos, né, profissionalizantes que são disponibilizados lá. E além do posto de atendimento ao trabalhador. Então, o imigrante que se apresenta ao SIC do imigrante, ele consegue não só a sua capacitação, como encaminhamento para a vaga de emprego, como também outros serviços. Lá existe distribuição de roupas, cestas básicas também, é uma gama, né? Uma gama de serviços que são ofertados nesse ambiente. E de tempos em tempos são feitos também mutirões, né, de serviços nesse ambiente, com o apoio da Acnur, OIM, com o apoio da sociedade civil, o apoio da Prefeitura de São Paulo,
Prefeitura de Guarulhos também. Lembrando a vocês que aqui em São Paulo, o posto de atendimento humanizado ao migrante no aeroporto de Guarulhos, né, por intermédio lá da coordenação do posto, faz um trabalho de referência nacional, né, e precisa, logicamente, ser ampliado, né, mas a gente dá esse apoio também lá para a Gislene, que é a coordenadora, o apoio a toda a equipe, para fazer com que toda a rede estadual seja acionada, né? Então, quando um afegão, ou um imigrante, ou qualquer pessoa que se apresenta ao posto, né, o posto faz esse primeiro atendimento, identifica as necessidades que essa pessoa precisa, né, e aí sim ela aciona a nossa rede estadual. E quando digo rede estadual, são esses nossos representantes de órgãos públicos municipais, estaduais, federais, sociedade civil, toda essa gama, né, de representações que a gente tem, né, e tem funcionado muito bem, né, apesar das dificuldades, né, a gente tem conseguido o apoio necessário para esse atendimento, né. Além dessa estrutura, a gente tem uma assessoria internacional da Casa Civil, né, que também, né, o representante da assessoria internacional é um diplomata de carreira, né, e também consegue fazer essa interlocução com organismos internacionais, com consulados e embaixadas, né, na medida da necessidade. Então é isso, né, falando especificamente das vítimas, né, a vítima ela precisa ter um encaminhamento correto, adequado, né, para, primeiro, que ela consiga sair, né, dessa situação de exploração e consiga ter um encaminhamento adequado, né, e esse atendimento, o primeiro passo é o acolhimento, né, então é uma dificuldade ainda, e a gente tem buscado, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, essa conversa com os CREAS, né, porque são os CREAS ali nesse Sistema Único de Assistência Social que faz esse atendimento, né, muitos deles ainda não estão familiarizados com a temática, né, então até mesmo com o apoio da sociedade civil, a gente tem ido aos municípios fazer essa conversa, fazer essa capacitação, para que eles fiquem, né, sabendo aí da dinâmica, né, dessas vítimas e como lidar com elas, né. Então, o primeiro passo é o acolhimento, né, o segundo passo é a regularização documental dessas pessoas, é conversar com essas vítimas, né, saber qual que é a situação, né, vocês pretendem, e deixar sempre elas à vontade, né, isso é muito importante, de deixá-las à vontade para identificar qual é a vontade delas, retornar ao seu país, à sua cidade de origem, ou ficar no Brasil. E se ficar no Brasil, aí sim, fazer os encaminhamentos, né, de regularização documental, para o encaminhamento de saúde, o encaminhamento de educação, que muitos estão acompanhados de seus filhos, né, e as escolas precisam, né, dar o atendimento, dar o apoio, fazer o registro nas escolas para que passem a estudar, né, e curso de português, né, até uma questão que apareceu nas nossas reuniões, que esses cursos de português tenham uma dinâmica maior. Não adianta o curso de português, às vezes não adianta um curso de português uma vez na semana, uma vez por mês. Não, tem que ser uma coisa com que faça de uma forma mais acelerada, né, porque senão eles realmente fica comprometida essa adequação, né, essa inserção na sociedade, na cidade, no mercado de trabalho como um todo, né. Com o curso de português, a capacitação de trabalho fica facilitada, né, e aí o encaminhamento para as vagas de emprego. A gente tem feito, de tempos em tempos, a gente visita os acolhimentos, seja do Estado, seja das prefeituras de São Paulo e Guarulhos, né, e em conversa com os afegãos, né, a gente identificou de fato isso, né, se você não der uma oportunidade de trabalho, eles vão buscar rotas irregulares,
né? Eles vão buscar ir para os Estados Unidos, ir para o Canadá, e esses afegãos, principalmente falando aqui especificamente, né, dos afegãos que vieram, né, são afegãos com um nível cultural muito alto, né? Então não adianta você dar ali para que ele venha trabalhar, vamos supor, com oficina de costura, na lavoura, enfim, não. São pessoas de alto nível, né, intelectual, e a gente conseguiu, né, lá em Guarulhos, a indústria farmacêutica, aproveitar essas pessoas que falam inglês, pessoas com nível intelectual muito alto, para serem inseridas em altos cargos dessas empresas, né? Mas é um trabalho aí que precisa ser construído, né? É um trabalho, e a OIM, né, a OIM Acnur, também tem apoiado bastante, né, nessa conversa com as grandes empresas para o encaminhamento dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Eu acho que é isso, pessoal. Acho que eu até falei um pouco além, mas como vocês dizem, né? E a Marina é uma pessoa, assim como eu, que gosta do tema, né? Então, se deixar, a gente sai falando. Agradeço muito, viu, Alexandre, Juliane, agradeço aí a todos vocês pela oportunidade. Contem sempre com a gente aí para esse trabalho em conjunto. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Juliano, pela tua participação. Acredito que a ideia era realmente trocar experiências, então, e expor sobre o tema, né? Não temos nenhum problema de passar um pouquinho do tempo, com certeza. Agradecer aí a Marina, ela, né, conseguiu, acredito que a gente tem participantes bastante assimétricos, acredito que alguns curiosos, alguns colegas que já atuam, então ter essa noção, um panorama da organização e de coordenação nacional e o funcionamento efetivo e, digamos, com uma intensidade muito rica de detalhes e do funcionamento desse trabalho em rede de um Estado que é, digamos, muito organizado já nessa temática. Especialmente pela Defensoria, eu pessoalmente tenho uma dor no coração muito grande nesse aspecto do tráfico para fim de prática de delitos, né, que envolve, sobretudo, essa questão das mulas do tráfico, né, que é uma situação que dá uma certa agonia, às vezes tu vê as pessoas sendo recrutadas em situações sociais muito complicadas, há um tabu muito grande no tema das drogas, né, o que fazer com isso. Então, o quanto é difícil você saber sensibilizar o sistema de justiça quanto a isso, absolve as pessoas, dá um tratamento mais brando. Até a unidade de Guarulhos fez um estudo bem interessante ali nas penitenciárias sobre os presos migrantes potencialmente vítimas de tráfico de pessoas. Muitos deles talvez pudessem ter acessado um benefício despenalizante, que seria um meio termo aí, como o acordo de não persecução penal. Isso é uma coisa que ainda há um tabu sobre conseguir convencer o sistema de justiça a franquear esse meio termo, assim, em que, de alguma forma, não ignoraria a condição de vulnerabilidade em que praticaram o delito e talvez não deixasse totalmente impune, que é uma coisa que o pessoal tem a dificuldade, acredito eu. Eu vou abrir, de repente, se alguém quiser, só vou pontuar a presença da Ana Cláudia, da Dani e Ela Muscoli, que também são do grupo do GT, que eu não falei no início, não as tinha visto na lista aqui. Vou abrir para uma ou outra intervenção, se alguém quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. Eu vou só pontuar aqui como é importante visibilizar o tema, né? Como isso é uma coisa relativamente recente do Brasil. Eu me lembro muito teve uma novela da Rede Globo, né? Acho que era Salve Jorge o nome na época, lá em 2012, que acho que foi a primeira grande produção nacional, assim, em larga escala, que falou do tema, né? Que acho que eram vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual na Espanha, né? Eram mulheres brasileiras e tal. Lá em 2012, se eu não me engano, eu dei um Google aqui para não falar bobagem. Como isso ajuda porque é um tema que está no dia a dia, né? Como ajuda a população em geral a ter uma noção sobre isso. Aí eu até ia deixar um pedido de sugestão para ti, para a Marina, se vocês têm algum tema de algum documentário, algum filme, alguma série, alguma coisa que seja interessante que a gente possa usar para divulgar o pessoal, aos curiosos sobre o institucional,
ou se ele vai, de alguma forma, ser apresentado ao público, ou vai ser acessível. Abro aí para o público, se puder levantar a mão para a gente organizar. Deixa eu ver. Então, Juliana, já pode começar. Eu até esperei um pouquinho para não correr. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar o Juliano e a Marina pelas palestras. Acho que foi excelente, muito rico mesmo. A gente sempre aprende, né? A gente está sempre aprendendo. E aí eu queria perguntar, primeiro para o Juliano, como é que a gente entra em contato com o núcleo quando chega um caso de tráfico de pessoas? A gente normalmente manda um e-mail. Existe alguma outra maneira da gente entrar em contato e a gente manter essa coordenação, essa comunicação? A segunda coisa também para o Juliano qual é a organização internacional, de novo, que você referiu, que dá o treinamento? Queria saber o nome, é importante também, fiquei interessada em, de repente, trazer algum treinamento para a defensoria com eles. E aí a terceira coisa é um comentário só que eu tenho que fazer, que tem a ver com o que a Marina falou. A Marina chamou a atenção para o fato de que se tem aumentado os números, né, a coleta de dados em alguns casos de tráfico de crianças, e se tem aumentado o número de casos verificados que se tratam que o tráfico é para adoção. E aí, eu só queria comentar que a finalidade de adoção do tráfico de pessoas, ela não é uma finalidade que está prevista no protocolo de Palermo, ela está prevista no nosso ordenamento. O protocolo de Palermo, ele fala em vários tipos de exploração, e ela traz uma lista que não é fechada, né, uma lista aberta de casos de exploração, mas não menciona a questão da adoção. E a gente menciona, né, no ano passado, o grupo de trabalho de tráfico de pessoas da UNODC, na cúpula que teve em Viena, no Congresso, para toda essa questão. E eles falaram muito sobre a questão da adoção, não está entre as finalidades, mas que isso tem que ser incorporado pelos países como sendo tráfico de crianças. Era só uma observação sobre isso. Então, vou fechar o microfone aqui. Eu vou começar então, Juliane. É o seguinte, pode mandar para a gente mesmo por e-mail, mas a gente faz uma divisão em duas situações, né? Seja uma situação emergencial, eventualmente você está com uma vítima, chegou um caso, ou então um caso que vocês receberam uma denúncia para fins de investigação, né? É importante, eu vou mandar para vocês os contatos de pessoas que possam ser acionadas imediatamente para casos, seja para acionamento da polícia. Então, na Polícia Federal, a gente tem a Karina Murakami, não sei se ela já tem, né, participado das nossas reuniões. Na Secretaria da Segurança Pública, é a Fabiana Zapata, ela é defensora pública, ela trabalha lá no gabinete do secretário, então ela pode acionar o apoio de Polícia Civil e Polícia Militar, que você precisar, e o acolhimento pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso é uma situação emergencial, estou com uma vítima, preciso acolher, preciso acionar a polícia, né? Ou, em outro caso, como a gente já fez em conjunto, para identificar, vocês receberam uma denúncia, né? E aí a gente precisa pensar aquele caso, né? Para saber qual que é a melhor estratégia, quem que a gente vai acionar. Aí vocês nos chamam, né? E aí a gente faz em conjunto essa análise para identificar as pessoas ali que a gente vai poder acionar, tá? Então, vou te mandar um e-mail com os contatos dessas pessoas, dessas duas situações emergenciais e situações de planejamento, tá? De qualquer forma, qualquer coisa que chegar para você, nos mande, né? Porque isso é legal também para a gente fazer a compilação e o acompanhamento dos casos. Só um comentário na sequência. 2 semanas atrás, a gente teve um caso grande de resgate em São Paulo, e
não foi tratado inicialmente como tráfico de pessoas, mas quando as defensoras do criminal aqui de São Paulo chegaram na audiência de custódia, elas verificaram que tinha vários jovens entre 18 e 21 anos, mais ou menos, que eram, na verdade, que tinham sido presos, né, em flagrante por tráfico de drogas, mas, na verdade, eles eram vítimas de tráfico de pessoas que estavam ali sendo coagidas para poder engolir a droga, para poder fazer o trabalho de mula. E elas conseguiram a liberdade provisória desses jovens com base nesse argumento. E aí, a grande questão que se veio depois e o abrigamento? Porque eram jovens, não tinham para onde ir, não eram brasileiros, alguns eram, mas outros não eram. Eles estavam... a própria juíza não sabia para onde encaminhar. Então, é muito importante a gente ter esse contato e a gente conseguir divulgar até no próprio... até nas próprias áreas criminais aqui de São Paulo, né? Para quando vem essa situação, já saber como fazer esse encaminhamento. Mas te agradeço, Juliano. Obrigada. Imagina, Juliana, eu vou te mandar agora depois do almoço, eu já vou te mandar essa listagem com os contatos, né, porque de fato realmente é muito importante, e a rapidez com que essas vagas sejam obtidas, né, para que as vítimas já sejam encaminhadas. Deixa eu ver, ninguém perguntou mais no chat aqui. Não. Alguém mais tem alguma pergunta? A Juliane quer saber o nome da organização. Fala aí, pergunta direto, Juliane. Não, é a organização que dá o treinamento que você falou, que faz parceria com o NetP. Isso já vi, obrigada. E só dividindo com o Alexandre. Alexandre, ele é um vídeo institucional, sim, lá para a Polícia Militar, mas eu não vejo problema, sabe? Eventualmente, se chamar a Polícia Militar para fazer uma apresentação para vocês, eu acho que não vejo problema, porque ele tem esse funcionamento, estilo documentário de Netflix, sabe? Relacionado ao tráfico de pessoas, é muito legal, né? Eu vou ver com eles, eventualmente, para apresentar para vocês. Tá? Não, Marina, não sei se tu tem alguma consideração final. Eu acho que só realmente... desculpa. Meu nome é Ana Lúcia Raimundo, eu sou defensora pública no estado do Rio Grande do Norte, defensora pública estadual, e eu gostaria de saber se existe já um trabalho feito interestadual, e se o estado do Rio Grande do Norte está nesse trabalho, né, porque eu sou coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos aqui, da Defensoria Pública Estadual. E eu sei que tem a Defensoria Pública da União, mas a gente às vezes recebe lá e encaminha. Era só isso. Essa acho que eu posso até ajudar a responder, Alexandre. Vai lá. O Rio Grande do Norte tem o CERAM, que é o Comitê Estadual para Refugiados, Apátridas e Imigrantes. E aí, recentemente, no âmbito desse comitê, eles criaram o COETRAP e a COETRAI, que são tipo subcomissões, alguma coisa assim. E eles nos procuraram recentemente, o Thales Dantas, ele fica na Casa Civil, se eu não me engano, querendo as informações para saber como instituir um núcleo de enfrentamento, mas ele já tem feito um trabalho bem interessante, assim, vale a pena, eu posso depois compartilhar as informações que eu tenho, contato, para que você possa conversar com ele aí no âmbito do Estado. Eu agradeço e queria parabenizar a Marina e ao Juliano pela fala tão importante. E eu deixei meu no chat. Está cortando muito. Por favor, se você tiver os contatos, eu também vou tentar localizar para ver integram essa. Conseguiu ouvir? Não.
Faltou um pouquinho, mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela, no início do chat, ela colocou os dados de contato dela lá. Tem o e-mail. Tem tá certo. Eu vou pegar aqui, então, e mando já. Bom. Achei. Já estamos com 1h50. Algum último interessado em fazer uso da palavra ou de fazer alguma pergunta? Vamos, dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Ana tá com a mão levantada. Não, peraí, eu não vi aqui. Ana, então, vai lá. Bom dia, pessoal. Eu não vou abrir a câmera, que eu tirei uns dias de férias, aproveitei para fazer uns procedimentos estéticos, e aí eu tô meio inchada, com a pele descamando, falei, não vou poupar os meus colegas hoje. Mas eu queria só parabenizar o Alexandre, né, pela condução aí desse encontro de hoje, e parabenizar também a Marina e o Juliano. Eu acho que o nosso maior desafio hoje, né, quando eu falo de tráfico de pessoas, quando a gente começa a pensar no enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, a gente constata que sim, nós temos uma legislação boa, adequada, obviamente, precisamos sempre estar aperfeiçoando, mas assim, a gente tem, né, um programa, enfim, um plano nacional importante, mas quão é relevante que a gente esteja em constante contato com a rede, e essa rede precisa conversar. Então, assim, são oportunidades como essas, né, de hoje, em que isso está acontecendo, que a gente consegue trocar experiências, boas práticas, e consegue saber quem é quem, né, com quem falar, em que situação. Então, queria parabenizar os palestrantes e o mediador pelo encontro de hoje. Muito obrigado, Ana, pela tua intervenção. A Dani abriu a câmera ali, ela quer falar ou ela tá? Então, pessoal, muito obrigado novamente aí a Marina e o Juliano pela participação, foi muito proveitoso. Fica gravado no YouTube, a gente dissemina isso para o pessoal que tem interesse que são os curiosos pela matéria e os que têm a atuação propriamente dita, né, então ocorre o risco de atuarem, né, porque nós temos vários colegas aí espalhados pelo Brasil que nunca se depararam com um caso, mas eventualmente em algum momento podem, da noite para o dia, serem contemplados com uma necessidade de atuação. Muito obrigado, então, vou agradecer, vamos encerrar já, sendo quase meio-dia. Obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigada, Alexandre. Tchau, pessoal. Obrigada, Juliane, Juliano. Bom dia a todos. Dani. Obrigada, pessoal. Tchau. Parabéns para todos. Obrigada. Parabéns pelo evento.